Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O que a Operação Irmandade nos mostrou sobre o extremismo da extrema-direita em Portugal. Começaram os confrontos. Ou fosse a polícia, não é? Não se... Isto está a acontecer e não onde é que está a polícia neste momento, Afonso? A cada ano que passa, episódios como este, retratados em direto pela SIC Notícias, vão-se repetindo. Pior, estão a aumentar em número e em gravidade de violência. Em Portugal, a ação de grupos associados a movimentos racistas ou nacionalistas da extrema-direita entrou definitivamente na ordem do dia e no centro da preocupação dos cidadãos e das autoridades. No seu substrato estão os discursos contra imigrantes e estrangeiros, o apego a um nacionalismo excludente e sectário e uma deriva religiosa, em especial contra os muçulmanos, que os situa na categoria dos fundamentalistas. Tudo feito nas cavernas da internet, com doses industriais de violência e intimidação. Aqui e ali, muitos destes grupos dirigidos por conhecidos militantes da extrema-direita, como Mário Machado, que está de novo na prisão, empenham-se em diversificar o seu programa de ação, que consiste em manifestações em datas relevantes, como a 25 de Abril, que a reportagem da SIC aqui captou. Outras vezes, dedicam-se a agredir imigrantes ou a disseminar discursos de ódio. As autoridades dão conta que este tipo de crime cresceu 7 vezes nos últimos anos. A atividade destes grupos não podia deixar de ser acompanhada pelas autoridades. Esta semana, a Operação Irmandade mobilizou mais de 300 operacionais em buscas por todo o país e levou à detenção de 37 extremistas e a constituição de arguidos de outros 17. Foram apreendidas armas e a propaganda fascista ou nazi que abundava em muitas das residências destes ativistas. A prioridade da Polícia Judiciária é travar o crescimento destas redes, porque os números, aqui trazidos por Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, são de facto alarmantes. Passamos de uma dezena de crimes de natureza de ódio, quase sempre com acento na questão racial, na origem das pessoas, mas não só, na questão religiosa, na questão da ideologia política que as pessoas defendem. Passamos para 7 vezes mais de crimes desta natureza. Para avaliarmos o nível desta ameaça à segurança e às liberdades públicas em Portugal, convidamos para este episódio Cátia Moreira de Carvalho, doutorada em Psicologia e investigadora do fenómeno dos extremismos em vários projetos sediados em universidades portuguesas e europeias. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Cátia Moreira de Carvalho, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. O crescimento da violência associada a grupos extremistas tem sido notório. Justifica-se que seja atualmente considerado como um dos principais problemas de segurança do país ou ainda está num estágio de crescimento bastante incipiente que recomenda que as nossas polícias, em concreto, e quem, como a Cátia, estuda estes fenómenos, concedam outro tipo de atenção e de outro tipo de prioridades a outro tipo de fenómenos? Como é que responderia a isto? Essa é a pergunta para 1 milhão. Olá, muito obrigada pelo convite. É mesmo muito bom voltar ao público para falar em aproximação sobre um tema que eu gosto tanto. Bom, o que é que nós sabemos destas organizações? São grupos organizados que compartilham ideologias exclusivistas, ou seja, têm uma visão muito exclusivista da sociedade, ou seja, a partir de uma superioridade racial, étnica, e isto faz com que muitas vezes, para justificar estas suas crenças, recorram à violência. Este fenómeno não existe só em Portugal, existe em muitos países e tem raízes históricas profundas, também está alicerçado num contexto social, económico e político, e isto tem vindo a crescer. Estas raízes que promovem a proliferação destes movimentos têm vindo a ser cada vez mais alimentadas por várias razões que eu vou tocar já nelas. Estes também são movimentos e isto vê-se aqui em Portugal e vê-se noutros países, são movimentos que se alimentam de narrativas que procuram identificar os inimigos, os culpados. Neste caso são muito os migrantes, as minorias religiosas ou as minorias raciais. Ou são os outros, é o nós versus eles, os outros, o bem e o mal. Eles identificam-se muito como o lado bom e nós, ou os outros, como o lado mau. E, portanto, as organizações também variam muito em estrutura. Algumas são altamente centralizadas e hierarquizadas, outras são mais difusas, mais inorgânicas,
orgânicas e com uma estrutura muito pouco formal. E, portanto, acabam muitas vezes até por existir só nos meios online e, portanto, é no meio online que fazem este incitamento à violência, instrumentalizando outras pessoas. E, portanto, estas organizações racistas violentas existem em toda a Europa. A Europol tem alertado no seu relatório anual todos os anos para isto. O nosso relatório anual de segurança interna, o RASI, também tem alertado para isto. Portugal, eu diria que a nível de extremismo, o maior problema, existem vários tipos de extremismo, não é? E eu diria que em Portugal, desde há muito tempo, que o maior problema em Portugal é o extremismo de direita. E isto está em linha com os vários relatórios que surgem não só da Europol ou o RASI, mas também, por exemplo, daquela organização inglesa britânica que é Hope Not Hate. E, portanto, por exemplo, só para dar um exemplo, uma análise recente da União Europeia identifica 4 redes estrategicamente interligadas, mas ideologicamente distintas. São, por exemplo, organizações neonazis, que são explicitamente violentas, clandestinas e são aceleracionistas. O que é isto do aceleracionismo? São movimentos que tanto pode ter de extrema-direita até como também de jihadismo, mas são movimentos que acreditam que é preciso acelerar a mudança e para isso é preciso recorrer à violência, quase como uma espécie de exclusão, para no final ficarem os puros. E depois existem os movimentos nacionalistas brancos, identitários, os grupos contra a... Também temos entre nós. Sim, exatamente. Porque isto acaba por ser tudo aquilo que agora nós falamos, uma salad bar ideology. As pessoas consomem um pouco de todas as ideologias e elas vão se alimentando umas às outras, o que é uma coisa muito difícil. Para quem estuda este tema é muito difícil colocar as coisas em caixas. Eu nem quero imaginar para quem combate estes fenómenos, ainda mais difícil fica. Mas indo por aí, Cátia, explica uma coisa. O que é a psicologia social sabe destas pessoas? Nós podemos inseri-las em regiões, ou seja, dizer que há umas regiões do país ou da Europa onde este tipo de organizações aparece mais frequentemente ou é mais ativo. Nós podemos dizer que são variam de cidade para cidade, dentro das cidades são provenientes de bairros periféricos ou de bairros mais segregados, digamos assim, são recrutados em grupos sociais identificáveis. Quem são, afinal, genericamente estas pessoas? Ou, enfim, a heterogeneidade dos grupos também é, de alguma forma, replicada na heterogeneidade das pessoas que os integram? Hoje em dia é bastante difícil fazer, assim, na área do extremismo não existe propriamente, nós não falamos em perfis, nós falamos em fatores de risco. Mas, por exemplo, relativamente ao movimento skinhead do início dos anos 90, aqui em Portugal, mas também noutros países, o que acontecia é que eram jovens que viviam nas margens da sociedade e das cidades, nas periferias, que não tinham perspectivas de vida e, portanto, numa busca de uma identidade, de um grupo social ao qual pertencer, muitas vezes acabavam por aderir a estes movimentos. Isto acaba também por acontecer. Não existe... diretamente nem se fala muito nisto na literatura científica em cidades ou em regiões. Por acaso eu tenho um estudo que está a ser feito, é pena ainda não estar acabado, mas tenho um estudo que está a ser feito para mapear em Portugal a propensão, as atitudes das pessoas, porque nós em psicologia nós não medimos ações, nós medimos as atitudes, que é aquilo que pode levar à ação, mas são coisas diferentes. E, portanto, é uma lógica preventiva também. Exatamente, e nós queremos perceber aqui em Portugal, por idade, por género e por regiões, onde é que estão as pessoas que potencialmente podem ter um maior apetite, digamos assim, pela adesão à violência. E isto está a ser feito noutros países também. Portanto, mas é assim, ainda assim isto é muito fluido, porque, enfim, as migrações são um fenómeno fluido, as pessoas mudam de casa também, portanto isto é difícil traçar este perfil em termos de cidade e de geografia. A nível europeu, por exemplo, onde ele é mais visível, falando em países, é mais na Alemanha, em França, no Reino Unido, na Bélgica, nos Países Baixos. Aí sim, nota-se muito mais a presença da extrema-direita. E falando em fatores de risco, nós na psicologia, enfim, nos estudos do extremismo, nós dividimos em 3 áreas, que são os fatores de risco a nível individual, os fatores push and pull, ou seja, aqueles que são os mais atraentes e aqueles que puxam mais as pessoas para os grupos. A nível individual são, por exemplo, um maior isolamento social, problemas de saúde mental, e dentro deste campo cabe também mesmo as perturbações psiquiátricas e psicológicas. E por exemplo, fatores clássicos como a pobreza e a exclusão social, são fatores ponderados? Têm peso nesta análise? São. Isso está dentro dos push and pull.
Custa muito de definir isto para português, nem sei muitas vezes como definir, mas são aqueles que atraem as pessoas e aqueles que são os aspectos atraentes dos grupos e os outros que são os que atraem as pessoas para os grupos. A pobreza, muitas vezes pensa-se que a pobreza é um fator de risco. Por si só, a pobreza não é um fator de risco. O que acontece com a pobreza é que isto acontece mais em países que são mais economicamente desfavorecidos, porque são países que têm grupos terroristas. E o que é que acontece? Estes países são mais economicamente desfavorecidos e que têm grupos terroristas. Os grupos terroristas normalmente oferecem um salário mais alto do que os empregos tradicionais, convencionais. E, portanto, isto é o que a literatura científica diz. Mas agora, a marginalização social, a privação relativa, a percepção de privação relativa, a discriminação e depois os recrutadores carismáticos, a própria propaganda e depois também serem homens, normalmente são homens, mais jovens e residentes nos países onde nasceram, e isto vai contra o argumento da migração, normalmente são os fatores que estão evidenciados na literatura científica como aqueles que predispõem as pessoas mais facilmente para se radicalizarem e se tornarem extremistas violentas. Dito isto não significa que as pessoas tendo este conjunto de fatores, existem outros, mas tendo este conjunto de fatores, vão todas tornar-se extremistas, obviamente que não, porque existe o contrapeso dos fatores protetores. Isto é depois um balanço e também varia consoante as circunstâncias das pessoas e do momento em que elas estão a viver. Daquilo que é conhecido dos padrões de outros países europeus, é mais fácil, portanto, fazer uma comparação entre aquilo que acontece em Portugal com Espanha, ou com França, ou com Itália, ou as realidades são tão diferentes que, ao fim e ao cabo, cada país tem a sua própria singularidade? Bom, é um bocadinho dos dois. Porque estes movimentos são absolutamente transnacionais hoje em dia. E tem contactos entre eles também, não é? E sabemos disso. Exatamente. Existem contactos entre eles, são movimentos transnacionais, existem encontros internacionais, até há um encontro internacional que eu agora não sei precisar de quanto em quanto tempo é que ele acontece, mas no norte de Portugal. E, portanto, isso vai acontecendo. Existem estas redes. E a internet hoje em dia facilita isso tudo e não nos deve admirar. Isto não é só na extrema-direita. Eu digo isto muitas vezes até a propósito, se me permite fazer esta parte. Eu digo isto muito a propósito até dos campos de detenção na Síria. Se as pessoas pensam que deixar aquelas mulheres, crianças e homens naqueles sítios que vai impedir ataques na Europa, estão completamente errados. E nós temos o exemplo do que aconteceu agora aqui em Portugal. Uma pessoa a partir da prisão conseguiu incitar ou tentar incitar e instigar à violência. Portanto, a internet facilita e muito esta dimensão transnacional e internacional do fenómeno. Depois podem existir características mais ou menos históricas, contextuais, políticas de cada país. Por exemplo, a Alemanha, pelas razões que nós conhecemos, tem uma longa tradição do extremismo de direita, mas também tem uma longa tradição no combate ao extremismo de direita. São até um país exemplo. Eles têm muitas organizações da sociedade civil todos os dias a fazerem prevenção e também a fazerem desradicalização. Uma das coisas que também fazem é utilizarem terroristas ou ex-extremistas para apoiarem nesses esforços de prevenção e também de desradicalização. O que acontece aqui em Portugal? Nós ainda estamos a dar passos muito pequeninos. Portugal, não se fala muito nisto, mas nós somos um Estado altamente securitário, em que se acredita que a prevenção deve estar mais ao encargo das forças e serviços de segurança e não da sociedade civil. Está previsto na nossa estratégia de combate ao terrorismo, o apoio das organizações da sociedade civil nesta área, mas se nós formos ver que organizações é que existem, nós vemos que não existem praticamente nenhuma. E, portanto, esta prevenção e este trabalho de combate está muito ainda entregue às forças e serviços de segurança. E, portanto, tudo Foi o que aconteceu esta semana, por exemplo, não é? com esta operação, e já agora ficou surpreendida com a dimensão da operação, com o número de detenções, com o número de pessoas constituídas a riscos, e já agora também pelo tipo de material que as forças policiais identificaram e recolheram? Não, e justamente porque era uma questão de tempo até isto acontecer. Justamente por aquilo que eu estava a dizer antes, como não existe esta prevenção na antecâmara dos serviços e forças policiais, como não existe esta prevenção na sociedade, o extremismo tem vindo a alastrar-se de uma forma exponencial, muito, muito rápida. E não havendo esta prevenção, não me admira nada
a dimensão desta operação. Além disso, vou voltar a tocar neste tema outra vez, que é a questão da internet e dos jovens. Nós vemos cada vez mais jovens a serem atraídos para estes movimentos. É a sociedade que nós temos hoje em dia. Nós vivemos muito mais online hoje em dia do que no meio offline. E os jovens, eles já nasceram neste contexto, portanto fica ainda mais difícil combater isto e, portanto, é preciso mesmo haver um esforço concertado e eu neste aspecto costumo sempre falar naquilo que a Radicalization Awareness Network, que era um consórcio que havia da Comissão Europeia, que agora foi substituído pelo EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalization, também da Comissão Europeia, fala na prevenção do extremismo seguindo um modelo de saúde pública que é em 3 níveis. Isso deveria ser adotado, que é aqui em Portugal. E isto está a ser adotado noutros países, que é, na base da pirâmide existe a prevenção para toda a população e aqui não é preciso inventar a roda, basta usar os recursos que já existem, escolas, universidades, médicos, igrejas, mesquitas, por aí fora, e até também sinagogas, por causa do antissemitismo, apesar de ele não ser muito presente aqui em Portugal. E ao fazer-se prevenção neste nível mais básico e na base da pirâmide, também se consegue provavelmente identificar outros problemas que algumas pessoas poderiam ter, que não só o extremismo. Depois acima temos intervenções mais direcionadas para as pessoas que já estão em risco de se radicalizarem. E depois no topo da pirâmide temos as pessoas que já estão radicalizadas e aqui já é uma pequenina parte da população e aqui já são intervenções ainda mais direcionadas e aqui requer obviamente preparação de psicólogos, de guardas prisionais, de forças policiais, de assistentes sociais, coisa que em Portugal também ainda não existe. E eu aproveito esta plataforma também para fazer este apelo para esta necessidade de Portugal apostar cada vez mais nesta área. Muito bem, essa sugestão, essa comparação, portanto, como de se encarar esta questão como um problema de saúde pública, de facto é interessante porque isto de alguma forma, portanto, representa uma patologia social e, portanto, todas as patologias devem ter questões similares. Muito bem, Cátia, muito obrigado por ter vindo aqui trazer, portanto, o seu conhecimento, a sua experiência e partilhar connosco. Foi um prazer enorme tê-la aqui consigo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, eu. Adeus, até à próxima. Amor, eu já pensei ir ver o pôr do sol. Se achas Lisboa grande, O podcast do Público Como Assim entrou na sua 2ª temporada. Vale a pena ouvir e saber como a jornalista Inês Rocha analisa o fenómeno da banda Os Vizinhos de Évora. Perante o seu extraordinário sucesso, a Inês pergunta: como assim? Como foi possível esta banda ter tanto sucesso em tão pouco tempo na era do TikTok? E o que é que podemos aprender com esta história de sucesso que colocou um grupo de jovens do Alentejo no primeiro plano da vida lúdica e cultural do país? Siga o podcast Como Assim e receba cada episódio quinzenalmente à quarta-feira. Vale muito a pena. O P24 regressa amanhã. Muito obrigado por nos seguir. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.